Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Atendendo a pedidos, vou falar hoje de Rafael. Então, especificamente de uma obra do Rafael, esse grande artista aí do Renascimento, que é então a Madonna com o Menino e São João Batista, também chamada de La Belle Jardinière. Então ela tem esse apelidinho aí francês, né, La Belle Jardinière, que significa então a bela jardineira, por causa que estão aí numa composição campestre e tal, porque apesar da obra ter sido encomendada por um nobre de Siena, né, que é uma cidade na Itália, e ter sido realizada em Florença, ela foi depois comprada pelo rei francês, o François I, o Francisco I, então por isso que hoje ela está no Museu do Louvre. E essa obra justamente então foi feita em Florença, numa época que o Rafael, que o nome dele original em italiano é Raffaello Sanzio, mas é muito frequente que chamem ele só de Rafael. Ele é tão conhecido que não precisa nem falar o sobrenome. E ele é aí um dos três grandes da Renascença. Então, o primeiro, né, desses grandes, essa tríade aí da Renascença, é então Da Vinci, daí o Michelangelo, que era um pouco mais novo que ele, e o Rafael, o mais novo dos três. E o Rafael é considerado aí o pintor da graça, então composições muito graciosas, personagens muito graciosos, cores graciosas e tal. E é claro, ele tem muita influência dos dois primeiros. Aqui nessa obra, a gente pode ver, por exemplo, que no fundo tem umas montanhas, tem uma que tá até meio azulada. Isso é, por exemplo, uma influência da perspectiva atmosférica do Da Vinci, que então as coisas parecem mais embaçadas ou meio azuladas quando elas estão bem longe por causa dessa massa de ar, né, que está entre os olhos do observador e esse objeto que está bem mais longe, essa paisagem que está bem mais longe. Então é o efeito dessa massa aí de ar com, né, um monte de partículas, enfim, que faz com que a gente veja numa cor mais azulada ou mais embaçado, por exemplo. Uma influência do Michelangelo poderia ser a corporalidade desses personagens. Aline, o que é isso? Palavra difícil, historiador da arte. Basicamente, a gente tem uma presença física forte desses personagens. Quando a gente olha o tamanho dessa tela e o tamanho dos personagens, eles estão aí muito presentes, eles estão aí grandes em relação ao tamanho da tela. Eles têm uma presença aí quase que monumental. E isso pode ser uma influência do Michelangelo, por exemplo, que o Michelangelo pintava personagens com essa grande corporeidade, enfim, vocês entenderam. E frequentemente Michelangelo, inclusive, fazia personagens muito musculosos, mesmo as mulheres às vezes eram muito musculosas. Então, esses grandes personagens muito monumentais. E nessa obra, então, que foi pintada em Florença, o Rafael pintou lá em Florença. Teve a encomenda, né, desse comanditário de Siena, o nobre Filippo Sergardi, mas ele foi para Roma, porque o Papa chamou ele, né? Quando o Papa chama, a gente atende, né? As pessoas na Renascença, o sonho deles era trabalhar, por exemplo, o Papa. Então, ele foi e deixou para o guirlandaio terminar a parte do manto da Virgem. Então esse manto azul. E nessa época então que o Rafael criou essa pintura, ele estava trabalhando muito em diferentes soluções de composições para esse tipo de cena. Então cenas com vários personagens, porque né, você pode colocar os personagens das mais diversas maneiras, nas mais diversas poses, nas mais diversas relações entre eles. Aqui a gente tem então uma estrutura piramidal e a figura que domina essa imagem da Virgem, né, porque ela é o adulto que está aí nessa composição, então ela é claramente maior do que os dois, que são crianças, e tem toda uma relação entre os olhares dos personagens. Então a Virgem olha para o menino olha para a Virgem e São João Batista olha para o Menino Jesus. Então essa composição aí fechada através dessa composição piramidal e desses olhares. E a gente vê que essa composição tem realmente muita graça, que é uma característica do Rafael. Então os personagens são aí delicados, apesar dessa corporeidade, dessa magnitude deles, eles têm uma beleza toda idealizada. Então são aí personagens divinos com uma beleza idealizada, apesar da gente poder pensar à primeira vista que são
só pessoas aí num campo. Eles são aí personagens divinos, com uma beleza divina e idealizada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outras obras do Rafael e de outros artistas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!